amigo, seja bem-vindo a mais uma aula do canal do Adriano Paparo. Nessa videoaula, vou falar sobre filtrar dados no gráfico, mas sem a utilização de um gráfico dinâmico ou de controle de formulário. Então esse é o objetivo da aula. A gente vai pegar uma base de dados, vai criar um gráfico de linhas e vai filtrar depois, fazer comparações entre várias séries ou exibir somente uma série ao longo de um tempo usando o filtro de gráfico, que é um recurso já nativo do gráfico desde a versão 2013. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui. Eu tenho uma base de dados, aqui aproveitando o clima de carnaval, tenho uns dados voltados para o carnaval, né, que eu tenho umas agremiações e um intervalo aqui de 10 anos, de 2006 a 2015, onde mostra o posicionamento de cada uma delas de acordo com o ano. Então, eu quero mostrar isso num gráfico de linhas, para mostrar aqui a evolução desse espaço de 10 anos de cada uma dessas agremiações. Então, vou selecionar esse intervalo aqui, né, para criar o gráfico. Seleciono, clico na guia Inserir. Eu tenho aqui um grupo Gráficos. Vou escolher aqui um gráfico de linha ou de áreas. E aqui vou escolher um gráfico com marcadores, linhas com marcadores. Vou dar um clique. O que acontece? O Excel cria o gráfico com todas as séries que eu selecionei. Tá certo? Só que, tá vendo? Fica muito poluído. Tem muitas informações aqui. E o objetivo justamente é filtrar e exibir uma série ou outra, exibir uma só, comparar com outra, para que a gente não tenha essa informação muito poluída aqui no gráfico. Antes de aplicar esse filtro, eu vou mover esse gráfico para essa outra planilha. Não que seja obrigatório, não que seja necessário para que o recurso funcione. É só para que o gráfico fique maior, para que a gente consiga visualizar bem. Então, após ter criado o gráfico, com ele selecionado, eu consigo acessar as ferramentas de gráfico, onde tem a guia Design e a guia Formatar. Mas um ponto importante aqui é que o gráfico tem que estar selecionado para que isso aqui apareça. Se você clicar fora, não vai aparecer. São as guias de contexto. São guias que são exibidas de acordo com algumas ferramentas. Então, quando eu clico no gráfico, eu consigo acessar essas ferramentas. Eu tenho a guia Formatar e tenho a guia Design. Na guia Design, tem um grupo local onde eu consigo mover o gráfico. Então, vou clicar em Mover Gráfico e vou mover aqui para a planilha gráfica que eu já tenho ela criada aqui. Ó. Escolho o gráfico, clico em OK. E aqui eu vou mover aqui esse gráfico, né? Vou aumentar ele aqui na largura, para que a gente consiga ver bem aqui a questão dos anos. E aqui também vou aumentar um pouco na altura. Pronto, acho que já está para ver bem assim. Então, como eu tinha dito antes, a gente tem um gráfico aqui muito poluído. E eu quero exibir não todas as séries, comparar séries e exibir apenas uma. Eu consigo fazer isso diretamente no gráfico com esse recurso aqui, ó, que é o filtro de gráfico. Lembrando que esse recurso ele veio da versão 2013. Essa que eu estou usando aqui é a versão 2016, mas desde a versão 2013 já é possível filtrar diretamente no gráfico, sem a necessidade de criar um gráfico dinâmico ou de criar ferramentas de formulário. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar. O procedimento de filtrar aqui é igual a um filtro de planilha. Eu posso desmarcar ou selecionar tudo e marcar apenas uma série. Um detalhe interessante também é que conforme você vai movendo o mouse, ele já te mostra em destaque essa série. Então, as outras séries ficam esmaecidas e essa série aqui é mostrada em destaque. Então, eu vou escolher, por exemplo, a União da Ilha. Dou um clique. Vou clicar em Aplicar. O que acontece? Ele filtra e exibe somente a União da Ilha. Outro detalhe importante é o título, que muda também automaticamente. Não preciso me preocupar em mudar o título, criar uma fórmula, vincular na célula, com gráfico, nada disso. Você pode simplesmente vir aqui, filtrar, clicar em Aplicar e o título muda automaticamente. Como aqui eu já tenho um título que está mudando, eu vou tirar essa legenda aqui, que está repetindo, né? Eu vou clicar na legenda e vou deletar. Está aqui. Bom, já tenho o meu objetivo aqui, que era criar um gráfico e filtrar as informações. Eu consigo diretamente aqui, mas para mostrar para você que não conhecia esse recurso, que é possível filtrar direto sem necessidade de usar outras ferramentas. Agora, eu vou fazer uma formatação aqui para melhorar um pouco esse gráfico. O primeiro ponto é o seguinte: o gráfico, por padrão, ele mostra esse eixo aqui, numa ordem aqui, né? Começando aqui da parte inferior, ele vai aumentando, vai aqui do 0 até o 12º. Só que assim, né, nessa análise aqui, eu estou analisando a evolução das escolas de samba, qual posição elas ficaram de acordo com o ano. Então, se eu olhar assim, parece que eu estou olhando na parte superior, então, visualizando com um gráfico de linhas,
parece que ele está bem aqui na parte superior, né? Um ponto aqui está aumentando, aqui diminui um pouco, subiu. Só que se a gente for analisar isso aí como realmente é, não, a velocidade ela está aqui, mas ficou em décimo, ficou em 11º, então não está bem aqui na classificação. Isso por quê? Porque o eixo ele mostra de um valor menor para o maior, mas é possível mudar essa informação, mudar esse eixo aqui para que ele mostre ele chama de ordem inversa dos valores, né? Como é que eu faço isso? Aí, questão de formação do gráfico agora. Eu vou clicar com o botão direito em cima aqui do eixo e vou escolher formatar eixo. Nesse formatar eixo, vou descer um pouco a barra de rolagem e vou marcar isso aqui, ó, valores em ordem inversa. Quando eu marco essa caixa de seleção, ele exibe agora os valores em ordem inversa, ó, do 0 aqui ao 12º. Aí você já vai ver que agora ó, a velocidade ficou bem aqui na parte de baixo, porque ela vem fazendo aqui, né, vem ficando numa posição de 10º, 11º, 12º. Agora sim está exibindo de acordo com os valores que estão aqui na planilha. Outro ponto importante é aqui, está exibindo de 2 em 2. Se eu quiser mostrar de 1 em 1, é só mudar essa unidade principal aqui. Vou colocar 1 e vou dar um Enter. Ele mudou para 1 em 1. E um outro é o seguinte, esse mínimo aqui, ele está em 0. Então, assim, não tem ninguém em posição 0, é a partir do 1. Então, eu quero fixar esse ponto aqui em 1. Então, eu seleciono aqui, deleto, digito o número 1 e dou um Enter. O que vai acontecer? Ele mudou aqui, agora eu tenho do 1 até o 12º. Ok. Só que tem um pequeno problema aqui. Antes de a gente finalizar aqui, eu vou mostrar um pequeno problema que existe aqui quando a gente tem texto no meio dos valores. Vou escolher aqui uma dessas agremiações. Vou pegar aqui União da Ilha. Vou dar um clique e vou clicar no Aplicar. Olha o que acontece. Esse valor aqui em 2011 não aparece, porque em 2011 a informação que está aqui não é um número, é um texto. Então, ele está mostrando aqui que é Orconcourt, não só a União da Ilha, como aqui é Grande Rio também, como aqui a Portela. Então, o que acontece? Tem um problema no gráfico, porque não é número, é texto. Então, se eu vir aqui, o Excel considera esse texto como 0. Então, ele está exibindo aqui por trás como se fosse o 0 que estivesse aqui antes do número 1. Como é que eu faço para consertar isso, para que o 0 não apareça, para que o texto não apareça como 0 no gráfico? Bom, a gente pode fazer o seguinte, substituir esse texto aqui por um erro. E aí você pode pensar, por um erro? Sim, por um erro. Porque quando você coloca uma função de erro aqui, o Excel ignora. Então, ele não mostra como 0, ele não plota esse dado no gráfico. Essa função de erro é a função não disp. Então, eu vou digitar ela aqui, igual, aqui, não.disp, posso dar um duplo clique aqui, fechar o parênteses. Vou dar um Enter. E vou aproveitar aqui, dar um erro de ND, vou copiar, vou colar aqui e vou colar aqui. Essa dica, ela vai servir para geral. Todos os gráficos que você fizer, linha, você não quer que esse texto seja plotado como um 0, você substitui pelo erro inteiro. Não só com relação ao gráfico de filtragem que eu estou mostrando aqui. Isso é uma dica extra aqui, né? De acordo com os dados da planilha, houve a necessidade de fazer isso. Agora, você vê que quando eu uso o erro ND, o Excel ignora. Então, de 2010 ele passa direto para 2012. Ele não tem um ponto aqui. Então, erro ND não é plotado no gráfico. E aí eu consigo aqui exibir agora essas informações sem aquele problema do 0. Começando aqui do 1 certinho, aqui o 12º. Eu consigo ver, por exemplo, a evolução da União da Ilha. Como ela estava em 2006, 2007, se desceu, subiu, como é que ela foi ao longo desses 10 anos. E a partir daqui agora você pode formatar, por exemplo, se quiser engrossar essa linha aqui para ser exibida melhor a linha de grade, você pode clicar, vir no formatar, colocar aqui, não precisa nem mudar a espessura, né? Acho que só mudar a cor já fica legal. Muda a cor, posso mudar a espessura dessa linha aqui do gráfico para destacar mais da linha de grade. Então, vem aqui no contorno da forma, na espessura, vamos colocar 3. Posso mudar também esses marcadores aqui. Posso clicar aqui no formatar seleção, ele vai exibir aquele painel, o mesmo painel da formatação do eixo. Aí tem um baldinho aqui para formatar, então eu vou formatar aqui. Por exemplo, tem uma linha aqui, tem um marcador. Então vamos ver opções de marcador. Tem o tamanho do marcador, vou colocar aqui. Qual é o tamanho maior aqui, né? Acho que 9 fica legal. Então aí fica a seu critério a formatação. O importante aqui da aula foi que você consegue filtrar os dados sem usar um gráfico dinâmico ou controle de formulário. Simplesmente clicando aqui no filtro, que é um filtro de gráfico, você pode escolher, inclusive fazer comparações, tá?
Eu tenho aqui União da Ilha, quero comparar a União da Ilha com o Unido da Tijuca. Clico no Unido da Tijuca, clico em aplicar. Eu vou ter agora as duas séries aqui. E conforme você vai marcando aqui, ele vai sendo exibido no gráfico. Então você pode comparar valores usando esse recurso que é nativo do gráfico a partir da versão 2013. Bom, então essa aula fica por aqui. Se você gostou, clica no curtir, compartilha com seus amigos para que eles fiquem sabendo também desse conteúdo. Um abraço e até a próxima aula da semana que vem.